Boa tarde. Boa tarde. O depoimento dos presos por hackear telefones de autoridades. O advogado de um deles afirma que o cliente leu mensagens interceptadas do telefone do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Um dos alvos da operação guardava R$100 mil em casa. Batido o martelo. O governo confirma a liberação de R$500 das contas do FGTS. A Petrobras vende o controle da BR distribuidora para a iniciativa privada. Pernambuco. 13 pessoas morrem em deslizamentos de terra causados pela chuva. As aulas estão suspensas em 3 cidades do estado. E ainda, Boris Johnson toma posse como primeiro-ministro britânico. E promete tirar o Reino Unido da União Europeia até o fim de outubro. O calor bate recorde na Bélgica e na Holanda. E o Japão apresenta as próximas medalhas olímpicas. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje começa falando da operação para prender os investigados por invadir telefones de autoridades. 4 foram presos ontem em São Paulo. O sigilo da investigação foi derrubado agora há pouco. E a repórter Isabela Camargo tem os detalhes ao vivo. Isabela, boa tarde para você. O que já se sabe a respeito dos presos, hein? Olá, Doni. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Com a quebra do sigilo, portanto, da autorização das prisões, nós podemos descobrir, ver nas informações que o juiz Valisney de Oliveira, ele permitiu a quebra de sigilo telemático e bancário dos 4 investigados presos temporariamente ontem pela Polícia Federal. Ele também autorizou a apreensão de até R$10 mil das contas de todos os investigados. Nós separamos um trecho, eu vou dar uma lida aqui, de como o juiz justifica, portanto, por que ele determinou a prisão de todos os investigados na operação de ontem. Segundo o juiz, há fortes indícios de que eles integram organização criminosa para a prática de crimes e se uniram para violar o sigilo telefônico de diversas autoridades públicas brasileiras via a invasão do aplicativo Telegram. Nós conversamos também com o advogado de um dos investigados, que é o Gustavo Santos. Ele deve ser ouvido nesta tarde pela Polícia Federal. O depoimento está marcado para as 2h da tarde. O advogado adiantou um pouco que ele deve falar para a Polícia Federal. Ele deve dizer que viu mensagens de autoridades no computador de um amigo dele, que ele chama de Vermelho, que também foi preso pela polícia. O advogado também confirmou que a Polícia Federal encontrou na casa dele, ele que foi preso no interior de São Paulo, o valor de R$100 mil em dinheiro vivo. Segundo o advogado, a origem do dinheiro é lícita, porque ele também opera no mercado de Bitcoin. Vamos ouvir agora, então, um trecho da entrevista do advogado falando a respeito, adiantando o que deve ser o depoimento, portanto, do Gustavo Santos. Vamos ver. O que eu posso adiantar é que, segundo relatos do Gustavo, o Vermelho mostrou para ele algumas interceptações de uma autoridade há tempos atrás. Isso informação do Gustavo. E, inclusive, vai ser esse depoimento que ele dará hoje à tarde. A autoridade é o ministro Sérgio Moro? Sim. Ainda nessa edição, a gente volta a falar sobre a prisão dos 4 investigados pelo hackeamento dos telefones. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou hoje que o saque das contas do FGTS será limitado, os saques serão limitados a R$500. A gente vai a Brasília falar então com o repórter Vitor Boiardian. Olá, Vitor. Boa tarde para você que tem mais informações sobre os saques do FGTS. Conta pra gente. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Pois é, a assinatura dessa medida provisória que vai autorizar o saque está marcada para as 4 da tarde aqui no Palácio do Planalto. Mas antes mesmo desse anúncio, o ministro já tem antecipado detalhes dessa medida. O ministro Onyx Lorenzoni deu uma entrevista hoje cedo à Rádio Gaúcha, no Rio Grande do Sul, confirmou que o limite dos saques será de R$500 por conta, mas ele também confirmou que haverá uma regra que vai definir quanto que cada trabalhador vai poder sacar, ou seja, um percentual dependendo do saldo de cada uma das contas. A autorização dos saques começa no mês que vem, vai até março de 2020, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estima que
Essa autorização agora deve injetar 30 bilhões de reais na economia do país neste ano e mais 12 bilhões no ano que vem. O ministro Paulo Guedes também confirmou que serão autorizados os saques nas contas ativas e inativas e que espera que há uma intenção de repetir essas medidas de autorização de saques nos próximos anos. Quem também falou sobre esse assunto foi o próprio presidente Jair Bolsonaro, hoje nas portas do Palácio da Alvorada, que falou em medidas para desburocratizar o dinheiro do PIS/PASEP. Mas tudo pode mudar, né? Até a última hora. Tá garantido aí R$500 por ano. É isso mesmo? Por ano. Entra na questão do PIS/PASEP também, desburocratiza bastante. Quando uma pessoa falece, os herdeiros podem retirar sem burocracia. É emergencial. Que a nossa economia não vai bem, né? Se bem que já está dando sinais de recuperação. E eu acho que dá para a gente ajudar bastante no corrente ano, entrar os dinheirinhos no comércio aí. 13 pessoas morreram por causa da chuva que atinge a região metropolitana do Recife. A reportagem é da Beatriz Castro. Em Abreu e Lima, uma barreira deslizou em cima de uma casa. Uma pessoa foi retirada com vida. 4 não sobreviveram. Em Olinda, no bairro de Águas Compridas, outra barreira desmoronou e matou 2 pessoas. No bairro do Passarinho, na zona norte do Recife, as consequências também foram dramáticas. A encosta do morro deslizou e matou 2 idosos que estavam dentro de casa. Em outro ponto, esta árvore caiu em cima de uma casa e uma pessoa morreu. Era um homem de 34 anos. A gente estava dormindo, quando eu vi foi o estrondo, aí eu me levantei da cama ligeiro, aí corri para lá e a casa já tinha caído toda. Em 12 horas, choveu o esperado para 11 dias. Em toda parte, ruas e avenidas inundadas, moradores ilhados. A correnteza do rio Beberibe arrastou 5 porcos que estavam num amontoado de lixo. Os transtornos provocados pela chuvarada mexeram com a rotina dos estudantes. Em Paulista, Olinda e Igaraçu, as aulas foram suspensas. Olha só como é que está o pátio dessa escola estadual aqui em Olinda, onde estudam cerca de 2.000 estudantes. Está todo alagado e a água invadiu também os corredores e salas de aula. Mais de 87.000 estudantes ficaram sem aula. Perto da escola, o canal do Fragoso transbordou. Teve até barco para ajudar os moradores a saírem de casa e salvar alguns móveis. O pasteleiro Helter dos Santos perdeu tudo que tinha dentro de casa. Sofá, geladeira boiando, fogão. Vocês estão vendo? Meu gaveteiro, minha cama. Os moradores caminhavam na rua com a água na altura do peito. A bicicleta desta senhora quase desaparece debaixo d'água. As imagens aéreas mostram o tamanho do alagamento. Nesse trecho da BR-101, nenhum carro conseguia passar. Impressionante, gente. Falamos ao vivo agora de Olinda. Aqui houve 3 mortes das 13 confirmadas em Pernambuco até agora. Impressionante é que a chuva não para. Aqui é ou chuva forte ou chuva fina, mas sempre chuva. Veja, até agora dessas 13 mortes, 5 aconteceram em Abreu e Lima, que é a região metropolitana, 5 aqui na capital, no Recife, e 3 em Olinda, que é de onde eu falo ao vivo agora. Essas 3 mortes foram neste bairro aqui, nessa localidade, que é uma área de morro. Em várias barreiras não há nenhuma proteção, nem mesmo a desse tipo de plástico aqui, que faz algum tipo de contenção, mas não é definitivo. Uma das pessoas morreu ali embaixo, porque a barreira deslizou, destruindo uma casa. A mulher estava dentro, uma idosa de 78 anos, e morreu soterrada. Aqui perto também houve outro deslizamento de casa. A situação é muito grave e até um jacaré, gente. Tanto alagamento, tanta área alagada aqui, que um jacaré foi encontrado boiando aqui nas ruas do Recife. Sandra e Doni.
Ok, Bianca Carvalho falando ao vivo de Olinda com essas imagens dramáticas de lá. E olha, a previsão é de mais chuva no Recife e também lá em Olinda. A gente conversa agora com Eliana Marques, que está voltando de férias, nessa situação, né, Eli? Boa tarde para você. Boa tarde também, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Pois é, e hoje ainda são esperados mais 40 milímetros de chuva no Recife, em Olinda. É bastante chuva para um dia só, ainda mais considerando que o solo está encharcado. Tem chovido de forma persistente desde o dia 11. A chuva, como a gente vê, continua amanhã, também sexta-feira, e aí só vai diminuir no fim de semana. Em Campina Grande, na Paraíba, o teto de uma concessionária caiu por causa da chuva, segundo os bombeiros, desabou, destruiu 8 carros e, como o acidente foi na madrugada, felizmente não teve feridos. Hoje a chuva pode ser persistente em toda essa faixa aqui que pega o leste nordestino, com risco de ressaca também, e no Rio Grande do Sul, temporais. Na imagem de satélite dá para ver bem as nuvens muito carregadas no Rio Grande do Sul, enquanto a gente não vê aqui quase nuvem nenhuma no Nordeste. É que no Nordeste as nuvens são do tipo estratiforme. Elas não aparecem bem no satélite, né? Mas como a gente viu, tem muito potencial para causar problemas também. E no Rio Grande do Sul já teve alagamentos também, né? Já teve sim. Tem uma frente fria passando lá pelo Rio Grande do Sul e provocando os temporais. Vejam só o quanto a água subiu em Porto Alegre e também esfriou. A máxima prevista para lá é de apenas 19 graus hoje. No norte, pancadas de chuva, nessa faixa que a gente vê aqui em verde, ela se estende até o norte do Maranhão. Agora, na grande parte do país, olha, nessa parte amarela aqui, é sol, tempo seco e calor, com exceção de poucas regiões, como a de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, onde também já esfriou hoje. Tem possibilidade de rajadas de vento, olha, desde Florianópolis, passando pela região de Curitiba até Campo Grande, e na região norte os maiores volumes de chuva hoje são esperados em Macapá e em Belém, mas também não é muita coisa, a chuva está mesmo concentrada no Nordeste e no Rio Grande do Sul. E São Paulo, como fica com essa secura, hein, Eli? Olha, secura em São Paulo pode ter hoje, Sandra, a tarde mais quente do mês de julho, com essa máxima aqui, olha, de 27 graus. Amanhã dá uma leve refrescada, máxima de 24, na sexta-feira volta a esquentar, todos esses dias ainda sem chuva aqui em São Paulo. Em Belo Horizonte, previsão parecida com a de São Paulo, a gente vai dar uma olhada então nas imagens ao vivo da capital mineira. Olha quanto sol, que céu azul. Calor por lá, 27 de máxima, e umidade do ar baixa também em Belo Horizonte. Para encerrar, temos aqui o Rio de Janeiro. Olha, hoje, calorão de 33 graus. Amanhã, uma queda aí de 5 graus na máxima, mas nada de frio prolongado nos próximos dias no Rio de Janeiro, com tempo firme também. Que inverno é esse, né? Pois é. Ok, Eli, até amanhã. Obrigada. Valeu, Eli. Em Mariana, Minas Gerais, foram homologados hoje 83 acordos com famílias atingidas pela tragédia da Samarco em 2015. Os acordos fechados hoje beneficiam 212 pessoas em 8 distritos, atingidas pela tragédia da Samarco em Mariana. Elas vão receber as indenizações imediatamente. Outras 244 pessoas também já haviam fechado ações individuais com a Fundação Renova, braço da Samarco, da BHP Billiton e da Vale, criada para reparar os danos do rompimento da barragem de Mariana. Como as indenizações são individuais, os valores pagos variam de 10 mil a 3 milhões de reais. Quem participou desses acordos é excluído de uma ação coletiva que ainda tramita na Justiça, com aproximadamente 3 mil pessoas. Tudo foi possível pelo processo coletivo. Se houvesse o julgamento de ações individuais para cada um desses atingidos, eu acho que, de fato, em razão dos trâmites processuais, seria muito mais demorado. O rompimento da barragem de Fundão foi em novembro de 2015 e matou 19 pessoas. O distrito de Bento Rodrigues ficou destruído. O Rio Doce foi atingido de Minas Gerais até o Espírito Santo. 22 pessoas e 4 empresas respondem na justiça pelo desastre ambiental, mas ninguém foi condenado até agora. As investigações continuam também no caso do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O Ministério Público de Minas Gerais está reunindo documentos para embasar uma denúncia criminal. Em janeiro deste ano, um dia depois da tragédia em Brumadinho, foi aberta uma investigação. Nos últimos 6 meses, 13 pessoas chegaram a ser presas, mas foram soltas. A nossa expectativa é que num prazo de aproximadamente de 60 a 90 dias, essas análises, sobretudo as provas periciais, análises de laudos de causa-morte, lesões
corporais e análises de equipamentos eletrônicos sejam concluídas, permitindo aí o oferecimento da denúncia e o desencadeamento da ação penal. 248 pessoas morreram no rompimento da barragem da Vale e outras 22 continuam desaparecidas na tragédia. A Vale disse que continuará contribuindo com as investigações e a Fundação Renova disse que cerca de 1,7 bilhão de reais já foram pagos até o momento em indenizações e auxílios financeiros. A Petrobras vendeu o controle da BR Distribuidora. A Petrobras era a única proprietária da BR quando, em 2017, passou quase 29% das ações da empresa ao mercado. Ontem, ela anunciou a venda de mais uma fatia de 30% do capital da BR Distribuidora. Com isso, a Petrobras reduz drasticamente a sua participação de 71% para cerca de 41% e deixa de ter o controle da distribuidora de combustíveis. Na prática, com o capital pulverizado em bolsa, a BR foi privatizada. Pelas cláusulas da oferta de ações, mais um pequeno lote pode ser vendido nos próximos dias, reduzindo a parcela da Petrobras ainda mais para 37,5%. Caso seja totalmente concluído, o valor do negócio vai atingir os 9 bilhões e 600 milhões de reais. A BR Distribuidora é a maior distribuidora de combustíveis e lubrificantes do país. Tem mais de 8 mil postos de combustíveis e mais de 100 postos de abastecimento em aeroportos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, se reuniu hoje com os transportadores para discutir a situação dos fretes. No início da semana, o governo suspendeu a nova tabela de fretes por pressão dos caminhoneiros. Então, a gente vai dar um pulinho lá em Brasília agora para falar com Marina Franceschini, que acompanha esse assunto. Marina, boa tarde. Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Hoje à tarde, um ministro se reúne com caminhoneiros autônomos que trabalham por conta própria. Agora, nesse momento, a conversa é com transportadores que, na prática, têm interesses parecidos com os autônomos. São empresas que contratam caminhoneiros e também recebem pelo frete. A categoria reclamou da última tabela que foi publicada na quinta-feira, passou a valer no sábado e foi suspensa na segunda-feira, depois de uma reunião extraordinária na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a pedido do Ministério da Infraestrutura. Ontem, o ministro Tarcísio de Freitas conversou com chamados embarcadores, que são os donos da carga e pagam pelo frete. O setor produtivo é contra o tabelamento de serviços, porque diz que isso fere a livre concorrência, e eles estão aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto no julgamento previsto para setembro. Então, o que eles dizem? Que o tabelamento, se existir, deve servir só como referência e não como imposição de preços. E afirmam também que das tabelas feitas até agora, essa última, que foi suspensa a pedido dos caminhoneiros, é a mais apropriada. Então, o ministro está tentando um acordo entre as partes. Sandra. Ok, Marina Franceschini, muito obrigada pelas suas informações. O Reino Unido parou durante todo o dia para acompanhar a troca de poder no governo. Sai Theresa May e entra Boris Johnson no cargo de primeiro-ministro. E quem acompanhou tudo de perto foi a correspondente em Londres, Marina Isidro. Marina, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você e para todos. Hoje foi um dia de despedidas por aqui, né? De Theresa May, no último dia dela como primeira-ministra do Reino Unido. Primeiro, ela participou de uma sessão no parlamento e disse que estava satisfeita em passar o cargo para alguém comprometido em entregar o Brexit, segundo os desejos do povo britânico. Depois, ela seguiu para a residência oficial e sede do governo, em Downing Street, onde fez um discurso. Disse que ocupar o cargo foi uma grande honra e pediu que meninas do mundo inteiro se inspirassem nela. Não há limites para o que podemos fazer, disse Theresa May, que é a segunda mulher a ocupar um cargo de primeira-ministra na história do Reino Unido. Depois, ela veio aqui, para o Palácio de Buckingham, para participar de uma cerimônia protocolar com a Rainha Elizabeth II, em que entregou a sua carta de renúncia. Assim que Theresa May saiu, o novo primeiro-ministro, Boris Johnson, chegou sob protestos de ativistas que são contra as mudanças climáticas. Os manifestantes tentaram bloquear o carro dele, mas isso foi controlado rapidamente. Boris Johnson conseguiu entrar e, seguindo a tradição, foi convidado pela rainha para formar um novo governo. A Rainha Elizabeth II é chefe de Estado, não interfere no governo, mas ela tem essa missão aí protocolar.
cerimonial. Depois daqui, Boris Johnson seguiu para Downing Street. Sandra. Ok, Mariana Isidro, muito obrigada. E falando em Downing Street, é para lá que nós vamos agora conversar com o correspondente Rodrigo Carvalho, que está justamente em frente à casa do novo primeiro-ministro. Salve, Rodrigo, boa tarde para você. Boris Johnson chegou por aí e já fez um discurso, né? Salve, Doni, Sandra, boa tarde para todo mundo que assiste ao jornal. Hoje começou a era Boris Johnson, o novo chefe de governo aqui do Reino Unido, está na residência oficial, mergulhou numa crise que já derrubou 2 primeiros ministros. Mais cedo, no primeiro discurso dele aqui em Downing Street, a gente tem imagens aí, Boris Johnson garantiu que o Reino Unido vai sair da União Europeia na data marcada, 31 de outubro. Falou também que vai pressionar o bloco europeu para que haja uma renegociação, mas que quer se preparar para sair sem acordo. É isso que assusta, inclusive integrantes do Partido Conservador. Entre secretários e ministros, 4 já pediram para sair. E agora há pouco o ministro de Comércio britânico renunciou, mas não ficou claro se ele pediu para sair ou se foi convidado a se retirar já na formação do novo gabinete. Fato é que há lideranças britânicas conservadoras que não concordam com o que Boris Johnson já chamou de do or die. Numa tradução literal seria faça ou morra, ou o nosso popular vai ou racha. Esse é o discurso de Boris Johnson até aqui, do Brexit, custe o que custar. Mais cedo ele disse que as pessoas não aguentam mais esperar e viver nesse impasse. Acontece que ele não governa sozinho. O parlamento britânico já sinalizou em votações na gestão Theresa May que não quer deixar passar uma saída sem acordo. Boris Johnson teria então que bater na porta da União Europeia, tentar mudar alguns pontos importantes do documento, voltar aqui para conquistar deputadas e deputados que Theresa May passou meses tentando convencer e não conseguiu. Ele tem 100 dias para isso. Só. Doni e Sandra. Vamos ver se ele tem mais sucesso, então, nessa empreitada. Valeu, Rodrigo Carvalho. Obrigado pelas informações. O procurador especial americano Robert Mueller participou de 2 audiências no Congresso. Ele responde a questões sobre a investigação da interferência russa nas eleições americanas. Então vamos lá para Nova York falar com Ismar Madeira, que acompanha esse assunto. Ismar, o que o Mueller falou até agora? Muito boa tarde a todos. Robert Mueller disse aos deputados que as conclusões do relatório dele não isentam Trump completamente do crime de obstrução da justiça. O relatório listou pelo menos 10 situações em que o presidente tentou atrapalhar o andamento das investigações. Mueller disse também que Trump pode ser indiciado depois de cumprir o mandato. Enquanto estiver no cargo, um presidente aqui nos Estados Unidos só pode ser acusado formalmente de um crime pelo Congresso. Neste caso, seria o caminho para um processo de impeachment, que teria que ser iniciado na Câmara dos Deputados, onde o Partido Democrata de oposição tem maioria. E, se fosse aceito, iria ao Senado, onde a maioria é do Partido Republicano, do presidente. Mueller disse que as investigações não apresentaram evidências suficientes de que integrantes da campanha de Donald Trump tenham conspirado com os russos, mas apontaram que houve interferência da Rússia na eleição presidencial americana de 2016, para prejudicar a campanha da candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton. Desde cedo, Donald Trump postou vários comentários em redes sociais. Chamou os depoimentos de Mueller na Câmara de caça às bruxas. Sandra, Doni. Ok, Ismar Madeira, muito obrigada. Uma onda de calor atinge a Europa. A Bélgica registrou recorde de temperatura de 38,9 graus. Máxima histórica também na Holanda, 38,8. Na França, 20 dos 96 departamentos regionais estão em alerta vermelho. O governo do país advertiu que o calor extremo é um risco à saúde e afetará 20 milhões de pessoas. A cidade de Bordeaux registrou a temperatura mais alta de todos os tempos, com 41 graus. A onda de calor também atingiu em cheio outros países, como Alemanha, Itália e Espanha. No Profissão Repórter de hoje, o trauma e a busca por justiça de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Eu acompanhei essa história por mais de um ano e eu consegui conversar com 11 meninas que fizeram a denúncia de abuso sexual contra o mesmo professor. E aí ele começou a beijar, desceu pro meus peitos. Até que ele abriu meu sutiã e pôs a mão no meu peito. Eu tive virgindade com 13 anos de idade. Pois é, Caco, nós acompanhamos audiências de casos de abuso de crianças no setor especial aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. O senhor está sendo processado porque o senhor teria abusado de 4 menores.
Ele pediu para eu tirar short, um monte de coisa. Hoje, depois do futebol, no Profissão Repórter. Ainda hoje, apresentadas as medalhas da Olimpíada no Japão. E a seguir, novas informações sobre a operação que prendeu suspeitos de invadir telefones de autoridades. E o presidente Bolsonaro recebe fora da agenda oficial um candidato ao cargo de procurador-geral. A gente volta já. A gente volta a Brasília para falar com a repórter Isabela Camargo sobre a prisão dos suspeitos de invadir telefones de autoridades. Isabela, conta para a gente, na decisão, o juiz deu detalhes de como esses hackers, teriam invadido os telefones? Sandra, o juiz Valisney Oliveira deu dicas, sim, de qual foi o caminho que a Polícia Federal perseguiu para chegar até esses hackers, né? E, na verdade, um modus operandi, como eles teriam acessado os celulares das autoridades. Segundo a decisão do juiz Valisney Oliveira, os hackers tiveram acesso a um código que é enviado pelo aplicativo Telegram para os usuários para que eles tenham acesso ao aplicativo por um navegador. Este código, Sandra, ele pode ser pedido pelo telefone. Depois disso, o aplicativo manda uma confirmação por mensagem de voz que fica armazenada, essa mensagem, no celular das pessoas, né? Então, ainda segundo o juiz Valisney de Oliveira, o invasor, então, realiza diversas ligações para o número-alvo, a fim de que a linha fique ocupada. E a ligação contendo o código de ativação do serviço Telegram Web é direcionada para a caixa postal da vítima. Foram as palavras do juiz Valisney de Oliveira, portanto, falando como os hackers podem ter acessado os celulares das autoridades. Nós temos mais um trecho da entrevista concedida pelo advogado de um dos presos pela operação da Polícia Federal. Ele vai adiantar nessa entrevista o que o cliente deve falar daqui a pouco no depoimento para a Polícia Federal, marcado às 2h da tarde. Vamos ver. Ele me disse que sabia que tratava-se de uma interceptação ou de mensagens de uma autoridade. E acreditou que fosse do ministro Sérgio Moro. E disse que os demais envolvidos ele não sabe nem nomes, entendeu? Porque realmente ele não acompanha a mídia, coisa do tipo.
Ainda a respeito da forma como os hackers teriam acessado os celulares das autoridades, é bom lembrar, né, que lá atrás o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que essa tentativa foi feita depois que ele recebeu uma ligação do próprio celular. A repórter Flávia Alvarenga preparou uma reportagem para a gente com os detalhes da operação deflagrada pela Polícia Federal ontem. Vamos acompanhar. Os presos chegaram a Brasília ontem no fim da noite. Walter e Danilo estão na carceragem da Superintendência da Polícia Federal. O casal, Gustavo e Suelen, na sala de custódia do aeroporto, por questão de espaço. Até o fim do dia, os policiais vão ouvir 3 presos. O outro prestou depoimento ontem à noite, quando chegou aqui em Brasília. A prisão é temporária, válida por 5 dias, mas pode ser prorrogada pelo mesmo período. Gustavo Elias Santos, de 28 anos, o DJ Guto, e Suelen Priscila de Oliveira foram presos na cidade de São Paulo. Ele tem uma condenação por porte ilegal de arma e passagem por uso de documento falso. Walter Delgatti Neto, em Ribeirão Preto. E Danilo Cristiano Marques foi preso em Araraquara. Os pedidos foram autorizados pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, responsável pelo caso. Também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Os presos são suspeitos de hackear ou terem envolvimento na invasão dos celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do desembargador federal Abel Gomes, do juiz federal Flávio Lucas e dos delegados Rafael Fernandes, da PF de São Paulo, e Flávio Vieites Reis, da PF de Campinas. Com a invasão dos celulares, houve acesso ilegal a conversas de aplicativos, como o Telegram. A polícia acredita que foi uma ação orquestrada. O inquérito está aprofundando a apuração sobre a autoria das invasões e qual o método usado pelos hackers. A Polícia Federal também vai investigar a invasão ao celular da líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL, que denunciou o caso no fim de semana. E também a invasão ao celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, no início desta semana. A assessoria do Ministério da Economia disse que vários jornalistas receberam mensagens e ligações em nome do ministro por meio do aplicativo Telegram. A assessoria esclareceu que o ministro nunca teve conta nesse serviço e o número foi desativado. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que suspendeu todas as investigações sem autorização judicial para o uso de dados detalhados do COAF, Banco Central e Receita Federal. Um ponto na decisão preocupou os ministérios públicos estaduais. O principal argumento da Procuradoria-Geral da República é que sem os dados detalhados de movimentações financeiras suspeitas, é praticamente impossível dar início a qualquer investigação de lavagem de dinheiro. No recurso de 45 páginas, Raquel Dodge pede esclarecimentos, o que ela chama de obscuridades na decisão. Dodge diz que para a finalidade de coibir lavagem de dinheiro, corrupção e crime organizado possa ser alcançada, o COAF deverá fornecer ao Ministério Público, por meio do relatório de inteligência financeira, todas as informações necessárias, não apenas para demonstrar a presença dos indícios de crime, mas também para possibilitar a instauração de inquérito e a fundamentação de pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. A procuradora diz que o COAF já recebeu por dia 1.646 informes de operações suspeitas no ano passado e alerta que a frequência diária desses dados demonstra a importância e o impacto da decisão embargada. Na semana passada, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu processos judiciais em todo o país que tivessem compartilhamento detalhado de informações financeiras sem autorização da Justiça. Toffoli atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio, que é investigado por suspeitas de receber parte do salário de assessores, quando ele era deputado estadual. Ao decidir, o ministro paralisou todos os processos e inquéritos do país que usaram relatórios de inteligência de órgãos de controle e que não tiveram autorização judicial prévia. No recurso, Raquel Dodge questiona 3 pontos. Primeiro, diz que a decisão do ministro Dias Toffoli foi além, mais ampla que o tema do recurso.
Segundo ela, o caso a ser julgado no Supremo Tribunal Federal aborda a validação de provas após procedimento na Receita, enquanto o procedimento de Flávio, que levou à decisão, é só sobre o compartilhamento do COAF. A procuradora fala que a decisão não indica o suporte legal adequado e apto para dar validade à ampliação do pedido, o que é vedado por lei, já que o juiz deve decidir nos limites do pedido feito. Dodge quer esclarecer ainda até onde vai a decisão do ministro e afirmou que Toffoli deveria ter se limitado a tratar da situação de Flávio. Conforme Dodge, o objetivo recursal é o de esclarecer os limites da decisão embargada para confiná-la aos limites do pedido feito por Flávio Bolsonaro e estabelecer se o MP estadual pode requerer ao COAF que amplie o período dos dados bancários, sem fundamentar esta pretensão e sem ter recebido indícios de movimentação atípica, ou, se neste caso, deverá requerer em juízo quebra de sigilo bancário e fiscal. Integrantes do Ministério Público nos estados receberam com preocupação esse ponto do argumento de Dodge. Na avaliação deles, a Procuradora-Geral tentou diferenciar a atuação dos MPs estaduais do MP federal. A segunda obscuridade apontada é que a decisão teria ferido entendimentos anteriores do Supremo. O terceiro ponto é que a suspensão dos casos não valeria para processos com presos, nem inquéritos policiais ou procedimentos internos do MP. A ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, já usou informações do COAF para investigar movimentações atípicas de servidores de tribunais de São Paulo e de Mato Grosso do Sul em 2011, quando foi Corregedora Nacional de Justiça. A investigação foi paralisada pelo Supremo e aguarda julgamento em plenário. O Supremo Tribunal Federal nunca entendeu bem o funcionamento do COAF, né? Porque desde 2010, quando eu usei o COAF para verificar operações atípicas que estavam indicadas em órgãos do Poder Judiciário, o COAF nunca me deu CPF de ninguém, nome de ninguém, nada. Ele apenas indicou operações atípicas realizadas no Tribunal de Justiça de São Paulo. E a partir daí é que eu comecei a fazer uma investigação como órgão de controle. Eliana Calmon avalia que a decisão do presidente do STF é um retrocesso e considera que todos os órgãos de controle federais, estaduais e municipais devem receber as informações do COAF para combater a corrupção. A grande massa das operações não estão na área federal, estão na área estadual, porque tem a área estadual, a área municipal, né? E tem também a área empresarial que se desenvolve mais nos estados, de forma que o Ministério Público Estadual é diretamente interessado. E não pode haver distinção de um Ministério Público Federal para um estadual. A Procuradora-Geral da República fez um alerta. Disse que se a decisão de Dias Toffoli for mantida, vai ser um grande retrocesso que vai prejudicar a imagem do país no exterior, que vai mostrar ao mundo que o Brasil é um paraíso fiscal, que não coopera para a repressão da lavagem de dinheiro e que as investigações podem demorar. Se a liminar for mantida, o julgamento do caso no plenário do Supremo está marcado para novembro, mas pode ser antecipado. A data vai ser decidida após o recesso do Judiciário, em agosto. O mandato de Raquel Dodge como Procuradora-Geral da República termina em setembro e ela se colocou à disposição de Jair Bolsonaro para a recondução do cargo. O presidente Jair Bolsonaro recebeu fora da agenda oficial, no Palácio da Alvorada, um candidato ao cargo de procurador-geral. Augusto Aras é subprocurador-geral da República e não está na lista tríplice encaminhada para a presidência da República. Desde 2003, o procurador-geral é escolhido a partir de uma eleição feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O mandato da procuradora-geral Raquel Dodge termina em setembro.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, designou o procurador Igor Miranda da Silva para a equipe da Operação Zelotes. Essa nomeação acontece depois que críticas de que as investigações estavam em risco por conta de um esvaziamento da força-tarefa. A Zelotes apura um suposto esquema de corrupção no CARF, órgão que julga recursos contra multas aplicadas pela Receita Federal. A estimativa da investigação é que o prejuízo com o esquema chegue a 50 bilhões de reais. A seguir, novas informações sobre a chuva em Pernambuco. E o Japão apresenta a medalha dos Jogos Olímpicos, que começam daqui a um ano. A gente fala disso já. Nós voltamos a falar sobre a chuva na região metropolitana do Recife. Bianca Carvalho está em Olinda. Conta pra gente como é que está a situação agora, Bianca. Sandra, número mudando o tempo todo, né? Um trabalho nervoso, os bombeiros trabalhando durante a madrugada, muita gente ainda que não foi localizada, tem uma grávida que está desaparecida, está lá no Barro, no desabamento que aconteceu em Abreu e Lima, região metropolitana do Recife. Então, o último número é esse, 11 mortes e não 13, como eu tinha dito, porque tem uma grávida que está desaparecida em Abreu e Lima e tem uma morte aqui em Olinda que ainda está sob investigação. 5 mortes no Recife, 4 em Abreu e Lima, 2 em Olinda, portanto 11 confirmadas até agora, uma grávida desaparecida e uma morte sob investigação. Lembrando que de sexta-feira para cá, gente, 5 alertas de chuva forte foram emitidos. Quando vai vencendo um alerta, ele é renovado, continua chovendo, chovendo muito forte. E a principal orientação agora é, já que a terra está encharcada e há risco de mais deslizamento de barreira, quem está em área de risco tem que sair. Sandra e Doni. Ok, Bianca, muito obrigada pelas suas informações. Portanto, 11 pessoas mortas no Recife, na região metropolitana. Falta um ano para a abertura da Olimpíada de 2020 e um grande símbolo das competições foi apresentado hoje em Tóquio. As medalhas dos Jogos Olímpicos são obra do designer Junichi Kawanishi e representam a energia dos atletas.
foram feitas de material reciclado, coletado de 6 milhões de equipamentos eletrônicos doados. Também em Tóquio, o primeiro-ministro japonês discursou depois de quase cair. Shinzo Abe falou que a Olimpíada é uma oportunidade de mostrar ao mundo a recuperação do país depois do terremoto que devastou o Japão em março de 2011. O presidente do Comitê Olímpico fez um elogio e disse que nunca viu um lugar tão bem preparado para sediar os Jogos como Tóquio. Em comemoração ao início da contagem regressiva para a abertura dos Jogos, a cidade teve uma série de inaugurações e eventos. Mas em outros pontos de Tóquio, houve protesto contra a Olimpíada. Os manifestantes alegam que os Jogos geram problemas como pobreza e impactos ambientais. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que começa mais cedo, às 8 da noite, horário de Brasília. Thank you.